Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. Provérbios 18, 21. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. ¿Se la sabe? Está entrando no ar o programa Em Plenitude. E eu quero te lembrar que nós temos o papel aqui de abençoar a sua vida, de alegrar o seu dia, de trazer as boas novas do Evangelho num mundo tão cheio de más notícias. E eu quero te convidar a ficar conosco hoje. Nós estaremos falando sobre língua. Como você utiliza a sua língua? Como você diria que você é? Você é falante? Você fala mal dos outros? Você é calado? Nós falaremos sobre o que a Bíblia diz a respeito disso. Quais as consequências daquilo que nós falamos. Ainda hoje também, uma entrevista com o pastor Frank Mendonça, o líder da Umadego. E ele vai estar falando sobre um grande projeto aqui para o início do mês de março, para você que é jovem, para você que é mãe de jovem, para você que é avô de jovem, para você que é irmão de jovem, enfim, dos dias 1 a 4 de março, uma grande programação. E ele esteve comigo aqui falando sobre tudo isso. Então, você não pode perder. Nós queremos, em nome do Senhor Jesus, abençoar a sua vida. Fique conosco. Nós voltamos já. Sempre resplandecerá. Roberto Prado. Olá pessoal, aqui é o Léo Fonseca. Eu quero deixar o meu grande abraço para a pastora Sara Mendes, da Igreja Cristo nas Nações, e a todos os telespectadores que assistem este programa Em Plenitude, o meu grande abraço. Sérgio Gonçalves, en el piano. Igreja Cristo nas Nações. Uma igreja que tem por principal objetivo adorar a Deus e fazer discípulos por todas as nações. Venha nos conhecer. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Igreja Cristo nas Nações. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele é algo importante você. Por isso
Quarta Igreja Presbiteriana Renovada no Jardim Europa apresenta Ministração para Casais, sexta, dia 14 de fevereiro, às 20 horas. O que eu preciso ser? O que eu preciso deixar de ser? Com a pastora Sara Mendes. Entrada franca. Quarta Igreja Presbiteriana Renovada. Rua Berlim, quadra 79, lote 11, Jardim Europa, perto do Terminal das Bandeiras. Informações 8260 4928. Tiago capítulo 3, verso 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas para o inferno. Meu irmão, eu quero falar hoje sobre a sua língua. O que ela tem sido? Fonte de vida ou veneno mortífero? Você sabe que muitas vezes, quando uma pessoa fala mal de outra, ou alguém que chacoalha aí em maus comentários, quando essa pessoa não está perto, fala: ó, cuidado para não morder na língua, porque aí o veneno te mata. E existem pessoas que usam jargões, o tipo eu aumento, mas eu não invento, para dizerem que estão livres ali para falar o que a língua achar que deve ser falado. Tiago diz que a pessoa que não tropeça no falar é perfeita. Sabe que a nossa língua, ela lança sementes. E essas sementes, uma hora, elas vão dar fruto, elas vão florescer. Talvez você, que está aí me assistindo, tenha sido vítima de algo que algum dia alguém falou sobre você, que te magoou, que te ofendeu, que tentou estragar com a sua reputação, que talvez você precisou muito reparar. Você sabe que pessoas matam e morrem por aquilo que elas ouvem falar delas mesmas, que alguém diz que falou. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. A Bíblia diz que no muito falar ocorre transgressão. E aí Tiago vem falar que a língua é mal incontido, carregada de veneno. E ela vem nos dizer sobre 4 coisas que a língua é capaz de fazer. Eu quero conversar com você sobre elas, para que você possa dominar a sua, mas para que também você possa fazer uma avaliação da sua história e ver aonde ela te prejudicou, aonde ela te auxiliou, quais as coisas que você viveu que foram frutos daquilo que você disse. Caminhe comigo aqui. Em primeiro lugar, Tiago diz que a língua é capaz de dirigir. Olha o que diz o verso 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, e aquele freio que se coloca na boca de um cavalo arriado, você consegue direcionar o cavalo se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda. Se você puxa um pouquinho, os cavalos param. E Tiago compara a língua a esse freio. Porque tanto o freio quanto o leme, que Tiago vem falar no verso 4, são instrumentos usados para controlar e dirigir. O freio controla e dirige o cavalo, e o leme controla e dirige o navio. Mesmo um cavalo indócil pode usar sua força para o mal e se tornar uma ameaça, mas quando ele está domado pelo freio, ele usa a força dele para o bem. Ele é dirigido por isso. Um cavalo governado pelo freio torna-se um animal dócil e útil. Da mesma forma, a língua. Tiago diz que a língua, esse pequeno órgão, ele tem o poder do freio e do leme. Ele pode governar a sua vida. Você pode arcar com consequências daquilo que você diz. Você pode sofrer os danos daquilo que uma vez você falou.
E uma vez falado, é muito difícil você ajuntar isso de volta. É muito difícil você provar o contrário daquilo que uma vez foi falado. É por isso que com a língua você pode se livrar de terríveis acidentes, como também você pode provocar grandes desastres. Use a sua língua para dirigir para o bem, para aconselhar para o bem, para abençoar, para declarar palavras de vitória, porque é isso que o Senhor quer com você. Segunda coisa que Tiago fala aqui, ele diz no versículo 5 até o versículo 8, ele diz assim: a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele está falando da capacidade destrutiva que a língua tem. Ele compara a língua ao fogo e ao veneno. Ambos são destruidores. Ambos são fatais. E ele diz que uma pequena fagulha, às vezes um restinho de cigarro, jogado numa selva, detona a selva. E uma pequena dose de veneno pode matar toda uma família de forma muito rápida. E Tiago diz que a língua também é esse fogo. E ela só não põe em chamas toda a carreira da existência, mas ela mesma coloca quem está falando em jugo, até mesmo para o próprio inferno, porque ela é mal incontida. Ô meu irmão, talvez você que está me assistindo hoje tem lutado contra algo que pessoas falaram sobre você. Tem colhido as consequências de uma palavra pequena que você disse que se transformou de forma grande. A boataria, ela vai se espalhando por um rastilho de pólvora e destrói como um incêndio espalha uma floresta. Diz o ditado que quem conta um conto aumenta um ponto. E aí você conta uma coisa que é de um jeito e isso vai se espalhando de outras formas. Ô meu irmão, cuidado, porque o que sai da sua boca é capaz de destruir. Terceira coisa que eu aprendo com o Tiago: a língua é capaz de deleitar e alimentar. O verso 9 vem dizendo que com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago diz que a língua é uma fonte, que pode jorrar água doce ou água amargosa. E que ela foi feita para satisfazer, saciar a árvore, produzir frutos novos, saborear alimentos gostosos. Como você tem usado a sua língua? Você abençoa os seus filhos, mãe, pai? Você diz palavras abençoadoras para o seu esposo? Você afirma as pessoas do seu trabalho? Você consegue dizer coisas boas, pacificadoras? Ou você é agente de guerra? Algo que chega até você toma uma proporção maior. Ei, com a sua língua você pode trazer refrigério e restauração para as pessoas. Somente com aquilo que você escolhe dizer. Somente com a forma como você decide dizer verdades, apresentar situações para as pessoas. Eu quero terminar te dizendo que Tiago diz que a língua é capaz de praticar profundas contradições. Você diz uma coisa e quando você é colocado em xeque, quando é feita uma cariação, você diz: mas não foi isso que eu quis dizer, não foi dessa forma que eu disse. Tiago diz que muitas vezes aquilo que nós dizemos depois traz uma certa incoerência, porque a língua tem esse aspecto contraditório. Ao mesmo tempo que você bendiz ao Senhor, você fala mal do irmão. E aí Tiago diz: acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? A nossa língua ou é fonte de água doce ou é fonte de água salgada.